Boa tarde. Estamos agora iniciando a live, saudando a todos que nesse momento nos assistem, que haja novidade boa, que haja surpresa agradável, que haja bênção sem medida, como eu costumo dizer, da boa sacudida, recalcada e transbordante, que haja vitória significativas, conquistas expressivas para a vida daqueles que estão debaixo da cobertura de Cristo, que prova da sua proteção, da sua segurança, do seu suprimento, do seu cuidado, da sua assistência. E aqueles que nos assistem, acompanham essa live, que também sejam da mesma forma agraciado com toda a sorte de bênção da parte daquele que é o possuidor dos céus e da terra. Hoje foi me proposto um tema nervoso, cabuloso, cheio de polêmica, conflitante, que se chama o arrebatamento, com várias exposições dentro da escola de interpretação, na linha de teologia, na corrente escatológica, que é uma das matérias, né, dentro da grade, do compêndio da Sagrada Escritura, escatologia, da qual, né, eu gosto muito, é bom de ouvir, difícil de falar, porque tem muitas posições diferentes, e aqui eu não quero também ser o dono da razão, nem o senhor da ocasião, nem o manda-chuva da ocasião, nem querendo fazer a cabeça de ninguém ganhar a consciência de quem quer que seja, nem entrar na mente, né, das pessoas, mas aqui um ensino, né, dentro de tantos assuntos pertinentes que nos sugere as Sagradas Escrituras. E o arrebatamento, ele é o simples ato ou efeito de arrebatar. Como diz, né, a explicação, que é retirar algo repentinamente de um lugar. Mas o texto, né, da teologia é arrancar com força, né, a igreja desse estado físico, material e natural para um plano superior, metafísico, sobrenatural e espiritual, nas regiões celestiais, né, no mundo invisível. É o famoso, como eu costumo dizer, né, o pit stop, né, a parada. É celebrar as bodas do Cordeiro, como nós, assim, né, pré-tribulacionista, mas tem outras correntes que aqui nós vamos abordar. Também fala, né, esse assunto, chamando assim, como assim está designado, melhor dizer. Opa, teve um probleminha aqui, né? Saímos do ar por alguns segundos. Pois bem, como estava continuando, o arrebatamento, né, é a deportação dos santos para o céu antes, né, da grande tribulação. E se entende por tribulação, catástrofe, desastres, acidentes, transtornos, tormento, angústia, aflição, agonia, agruras, dores e por aí por diante. Diz mais o texto, né, que isso nós, né, colocamos como arrebatamento. Mas vamos entrar aqui para, né, termos uma noção que seja o que quer dizer, né, o arrebatamento, mas levando em consideração iniciais, né, para a gente chegar no núcleo, né, do tema, quer dizer que o arrebatamento segue uma linha escatológica e que nessa linha escatológica é compreendido no nosso meio, na escola, como acabei de falar, né, de interpretação, na linha teológica,
na corrente, né, escatológica, tem diferentes posições. Entre as posições, para ser resumido, né, tem a visão, né, preterista, né, ou seja, os eventos que já aconteceram dentro do ensino das últimas coisas. Tem também a historicista, ou seja, os eventos que estão acontecendo, desenrolando ao longo da história. Tem a futurista, que é os eventos que vão acontecer no fim dos tempos. Tem a idealista, né, que os eventos são totalmente simbólicos. Entre essas linhas, né, tem, né, as posições, no caso, né, pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista. Deixa eu achar aqui para me facilitar, né, a explanação. E se compreende assim. Se compreende a linha pré-tribulacionista, é o arrebatamento pré-ira. Essa posição defende que a volta de Cristo é em duas fases. Ou seja, o arrebatamento secreto, que se chama como um rapto, né? E que será imperceptível, né? Para aqueles que não são da igreja, que são fora da igreja, para os de dentro da igreja, aqueles que andam em fidelidade com Deus, aqueles que andam na carreira a qual lhe é proposta, né? Da simplicidade, da sinceridade, da serenidade, da sinceridade, da sensibilidade, da santificação, da sabedoria. E a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, daqueles que são tementes a Deus, daqueles que esperam na sua misericórdia. E dando um adentro, né, visto que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, que se renova a cada manhã. Todos respiram oxigênio, mas inalamos misericórdia. Lá tem uma passagem que diz que o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma boa, viva, bendita e eterna esperança pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. A misericórdia chama um miserável pecador, né, para dentro do coração do Eterno, da natureza divina e da essência eterna se fazendo, né, nesse mero pecador, né, quando vem para dentro do coração do Eterno, redimido para passar, né, pelo banho da graça, pelo plano de salvação, que eu costumo dizer que é o pacote fechado, o kit completo, o tesouro aberto do amor, da graça, da misericórdia, da bondade, da paciência, da generosidade, do perdão de Deus, né, para a vida daqueles que, em um determinado ponto da sua existência, da sua vida, se renderam a Cristo. E tem uma passagem lá em Lucas 15:7 que diz, né, que há festa nos céus entre os anjos quando um pecador se arrepende. Não é pelo simples fato do pecador, né, ser resgatado, mas também pelo plano de salvação, né, pela obra salvífica do Calvário, ter, né, alcançado mais uma alma, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem ao nosso encontro para suprir as nossas necessidades. E a necessidade maior do ser humano é de ser salvo. É de ser salvo. Com certeza. Colocando na balança, né, a salvação
é o bem maior para todos os viventes. Glória a Deus, aleluia. Continuando aqui na sequência, né? É em duas fases. Uma é para a igreja, que, no caso, adotamos essa linha teológica. É daqueles que, né, eu adoto essa linha porque, ao meu ver, é mais coerente, é mais respaldada, né? Tem mais elementos, né? Apesar de ser uma ideia aberta, né, que está longe de ser fechada. Aí vai no desenrolar, no desencadear dos fatos, né, dos acontecimentos, visto que a nossa geração é a geração do arrebatamento do tempo do fim. Isso sem sombra de dúvida, né? Isso é ponto pacífico, né? Ou seja, concordamos em número, grau e gênero, né, no tocante a isso. Mas, em termos de interpretar o texto, né, interpretar, aliás, essa linha teológica, né, essa corrente escatológica, ou seja, aí difere, né? Aí tem posições diferentes das mais variadas. E aqui adotamos, no caso, nós que somos pré, né, essa. Vamos falar também das demais. E essa aqui acredita que Cristo virá, né, em duas fases, né? E uma que vai ser, né, para a igreja, como Cristo apareceu, né, simplesmente para os seus discípulos depois da ressurreição, né? Tem textos aí, uns mais variados possíveis, né, que Cristo apareceu desde a Maria Madalena, né, para os apóstolos e para 500 discípulos que o viram, né, ele ascender, ele subir para os céus, né, no corpo ressurreto, glorioso, né, sem corrupção, do qual, né, nós que estaremos nele, né, também teremos um semelhante. E a segunda vinda, que, né, ele virá com a igreja para poder, né, estrear, né, o milênio. E nesse milênio a igreja aqui, né, estará reinando com Cristo, sendo co-herdeiro com o Senhor. Pois bem, e essa segunda vida será visível, real e apoteótica para todos os olhos, para toda a humanidade. Porque a primeira fase aqui, né, será secreta para a igreja. Na segunda fase será real, visível e apoteótica para o mundo. Na primeira fase será tirada a igreja da terra. Na segunda fase a igreja volta com o Senhor. Na primeira fase vem antes da grande tribulação. Na segunda fase vem depois da grande tribulação. Essa é a linha do qual adotamos, que lá se encontra, né, passagens bíblicas. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como está lá em 1 Coríntios 15:51, como está lá em 1 Tessalonicenses 1:10, Tessalonicenses 5:9, como... Opa, mais uma vez devido, né, à interrupção, mas dando sequência lá em Apocalipse 3:10, né, que será o nosso texto aqui de base, de apoio, que vamos discorrer, né, sobre ele, já, né, explanando, dissertando, discorrendo sobre o assunto, que diz assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Oh, aleluias, glória a Deus. Vamos voltar nele já já, dando sequência, né, ao meso-tribulacionismo, que defende a igreja que será arrebatada no meio da grande tribulação, sendo a tribulação um período de 7 anos. Então haverá 3 anos e meio
de paz e 3 anos e meio de muita dificuldade. Segundo Tessalonicenses 2, 1 ao 3, 1 Coríntios do 15, versículo 52 e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Tem também os pós-tribulacionistas ou pós-tribulacionismo, que defende que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo trata-se de um único evento. Nessa interpretação, a igreja passará pela grande tribulação. Jesus, em seu sermão escatológico, quem acredita assim, nessa linha, né, de pensamento na visão escatológica, diz assim: Jesus, em seu sermão escatológico, nos evangelhos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, deixou claro que só voltaria após o período da grande tribulação. Em 2 Tessalonicenses 2:3, o apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo voltar, o anticristo se manifestará. Segundo Pedro 3, o apóstolo Pedro também descreve a vinda de Cristo como um evento único. No livro do Apocalipse, em nenhum momento é mencionado 2 fases da volta de Jesus. E quando a segunda vinda é descrita, ela ocorre após o período da grande tribulação. Pois bem, né? Nós não acreditamos desta forma, por quê? Porque a palavra, né, de Deus, como acabei de falar anteriormente, né, tem muito respaldo e começa lá, né, no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, se me falha a memória, fala de Enoque. E diz assim o texto: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Lá em Hebreus 11, 5, diz assim: pela fé Enoque foi transladado, ou seja, foi transferido, né? Foi mudado, né? De lugar, tirado, levado, arrancado, né? Deste plano físico. Eu já ouvi, né, certas palestrantes, né, que falou que Enoque, né, foi removido de um lugar para o outro. Não foi assim. Aqui diz bem claro, né? O texto é bem claro, né, na nossa língua, que Deus tomou para si sem este conhecer, né, a morte. Ou seja, foi levado em vida, por agradar a Deus, como diz o texto lá em Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Fora isso, tem um texto lá em 2 Reis 2, 11, que fala sobre o profeta Elias. E diz assim o texto: e sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esse outro aqui seria o seu sucessor, o profeta Eliseu. E ele tinha uma testemunha, e era uma testemunha que estava ligada diretamente a ele no tocante ao ofício de profeta, bem diferente do ministério de profeta hoje para a igreja. Pois bem, diz assim mais o texto, né? Em Atos 8, 39, 40, também fala a respeito. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, veja bem, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Aqui, Filipe, nessa passagem, foi teleportado, né, do deserto para Azoto. Aliás, melhor, isso, exatamente. Foi teleportado, não me diga como, né? É o poder de Deus, né? É o fenômeno sobrenatural.
como tem um provérbio popular, há coisa entre os céus e a terra que imagina a nossa vã filosofia. E segundo esse texto aqui, segundo as Sagradas Escrituras, que é fiel e digna de toda aceitação, visto como está lá em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Sagrada Escritura é inspirada e proveitosa para ministrar em verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Essa é uma versão da Bíblia King James, que eu acho melhor do que da Almeida. Pois bem, esse aqui Filipe, né, foi deslocado de um ambiente aqui na terra para outro, diferente do profeta Elias, como também de Enoque, que foram levados vivos, não conheceram, né, o gosto da morte. Saíram daqui porque agradaram a Deus de tal maneira que Deus, né, olhou para ele assim, olhou para esses homens e tomou-os, né, pela mão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá em Ezequiel, né, aconteceu também um fenômeno parecido, mas aqui, como Ezequiel, como no apóstolo Paulo, né, não se sabe, foi um arrebatamento de sentidos, que o espírito saiu do corpo. Diz assim o texto, Ezequiel 8:3, né, se vocês quiserem acompanhar em casa, anote aí, né, o livro, capítulo e o versículo para, né, facilitar o estudo, né, já trazendo, já aqui mastigado, só tendo trabalho de engolir. E é uma área, né, como eu falei antes no início aqui da live, falando sobre arrebatamento, né, é uma área espinhosa, mas, né, gratificante, é gostoso, é lindo demais. E diz assim o texto, e estendeu vou ler na Bíblia King James, Ezequiel 8:3. Essa versão, né, eu acho uma versão, né, não é tão técnica, né, não é tão assim difícil de assimilar, né? Tem uma linguagem fácil, né, para absorver. Diz assim o texto. Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. E de súbito o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. Eita, aleluia, glória a Deus. Vou chegar já lá. Entre a terra e os céus. E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. O profeta Ezequiel, na sua narrativa, no seu livro, né, ele deixou, né, essa passagem intrigante. Ele não sabe, né, se no corpo, no espírito, ele foi levado, ou seja, entre a terra e o céu. Vamos lá. Diz assim, lá em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 2. Conheço um homem, isso falando do apóstolo Paulo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Esse fenômeno ao qual ele passou, né? Ele não sabe, aqui nessa passagem, dá a ideia, entender, né, que você estava no corpo ou fora do corpo. Foi arrebatado ao terceiro céu. Eita, nós. Aqui começa. Tem um céu aurânio, né?
E o céu orâneo é o céu dos homens, estelar, dos pássaros e dos aviões. Esse que, né, nós contemplamos o firmamento à noite, com a lua, né, crivado de estrelas, durante o dia o sol, nuvens e o céu limpo. Esse se chama Aurânio. O segundo céu, que se chama Mesorânio, que são regiões celestiais, aonde estão, né, os anjos, no espaço sideral, cosmo, galáxia, Via Láctea, infinito, local de guerra espiritual entre os anjos de Deus e os demônios. E o Eporâneo, ou seja, a morada de Deus, o andar eterno, além do infinito, na cobertura do universo, que nem os céus dos céus pode conter, né, a sua grandeza, excelência, poder, força e autoridade. Nesse céu, né, que é o céu de glória, né, onde está o trono alto sublime do Todo-Poderoso, aqui Paulo, como o profeta Ezequiel, né, segundo as experiências dos quais tiveram, foram arrebatados. E eles não sabem, no caso aqui o apóstolo Paulo, se foi no corpo, nesse corpo físico, teve, né, um arrebatamento de sentidos, ou seja, né, o espírito dele deixou o corpo e foi nas regiões, né, altas, né, no alto sublime trono, no andar eterno, aonde é a habitação, né, do Todo-Poderoso, do autossuficiente, do perfeito, do único, do santo dos santos. 3 vezes santos, a santidade em pessoa, santíssimo no santuário. Pois bem, né? E temos também uma passagem lá no livro de Mateus 17:2, que fala que ali Jesus Cristo, estando na forma corpórea, em matéria, nesta composição, cabeça, tronco e membros, membros superiores os braços, membros inferiores as pernas, né? Ele foi para o Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João. E nessa passagem diz assim, Mateus 17:2, ali Jesus Cristo foi transfigurado. E esse transfigurado aqui se chama transformação, metamorfose, ou seja, alteração da figura, das feições, da forma diante deles, ou seja, diante dos apóstolos, que era Pedro, Tiago e João, né? Que ali presenciaram, né, esta cena. Não se sabe, né, se foi uma visão ou se, né, realmente aconteceu um fato, né, como aconteceu aqui, como está narrado, da transformação do corpo de Cristo. Desta matéria, né, para a grandeza da sua glória, para a excelência, né, da sua natureza perfeita, para o poder, né, ilimitado da essência, né, eterna, da natureza divina. Né? Ele assumiu, como diz a palavra de Deus, que ele é o resplendor da sua glória, a exata precisão, né, da pessoa do Eterno. Ele ali tomou, né, essa forma. E tanto é que o apóstolo Pedro, né, ficou embasbacado, como todo mundo ficaria, né? Todo mundo ficaria, né, babando, né, querendo pegar, né, o babador diante de uma cena dessa. A palavra de Deus diz que o profeta Isaías, lá no capítulo 6, né, na visão estarrecedora, né, ele não sabia, né, diante da grandeza ao qual ele, da experiência que ele tivera, melhor dizendo, da grandeza que ele, ele viu, né, ele disse, ai de mim. E diante de Deus, né, a palavra que vem à boca, né, é ai,
né? Ou senão, o cidadão desmorece e morre, né? Esse negócio de ficar pulando, né? Não. Diante da presença de Deus, né? Diante da santidade do Todo-Poderoso, ou seja, o cidadão reconhece a sua miserabilidade e fala: ai de mim, que eu sou um mero pecador, que há um homem de impuros lábios, que habita no povo de lábios impuros. Eu vi, né, o Rei da Glória. Pois bem, diante, né, dessa exposição ao qual aqui, né, coloquei, que haverá, né, sem sombra de dúvida, um arrebatamento, do qual eu e você estamos à mercê, né, deste evento. E este evento, né, vem para a igreja, ou para os salvos, para aqueles que são a comunidade dos santos. E lembre que dessa palavra chamada funil, né? Dessa palavra chamada funil. E o funil, né, é um recipiente de uma forma de um cone, de cujo tubo é estreito. Isso quer dizer, né, a boca é larga, vem como estás, mas não permaneça como veio, viu? Porque irás passar pelo tubo, né? E o tubo é estreito. Lá em Mateus 7, 13, 14, aquele que é o autor e consumador da nossa fé diz que a porta é estreita. Não tem largueza, não tem espaço. E o caminho apertado, né? É um caminho que se anda com dificuldade, né? Ou seja, e o caminho e a porta da perdição, né, são amplos e largos, que conduz, né, ao abismo. E poucos é que acertam o caminho estreito. Começa aqui, né? É pouco, irmão. É pouco, né? Eu costumo dizer que a humanidade, né, é um bolo, né? E que a fatia, né, de Deus, né? E olha que tem um atenuante e um agravante, que não vou entrar agora no mérito da questão, que é o plano de salvação. É uma coisa, é um paradoxo irônico, né? Que a salvação é para todos, mas não é de todos. A salvação, né, não é por mérito próprio, por merecimento, nem tampouco por reconhecimento de quem quer que seja, porque está lá em Efésios 2,8, se não me falha a memória, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, esse dom aqui é um presente dado por Deus, é um favor da parte do divino, né, para as nossas vidas, que encontrou os pecadores em um terrível estado de miséria, de corrupção, desvalido ou desamparado e de perdição, numa situação irreversível que o próprio homem não pode mudar, né, de forma alguma. Pois bem, como eu falei do funil, né, como DJ, ou seja, vai ter que passar pelo funil, vai ter que passar, né, por esse tubo estreito. Diz aqui o texto, aqui, Apocalipse 3:10, voltando nele, né? Porquanto aguardaste a palavra da minha perseverança. Lá, fazendo um link, uma extensão, olha eu com essa palavra de novo, né? Lá em Salmo 119:11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Também lá em 1 Pedro 17 diz também: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Jesus, né? Não se iluda e nem se engane, viu? Não basta ter embalagem, tem que ter conteúdo.
não basta ter fachada, tem que ter fundamento. Não basta ter casca, tem que ter miolo. Não basta ter aparência, mas tem que ter essência. Tem um crente nominal que o nome dele pode estar arrolado no rol da membresia de alguma irmandade, de algum ministério, de alguma denominação, mas o seu nome tem que estar escrito, né, no livro da vida. Oh, aleluia! Há uma diferença de uma coisa para outra. E outra, né? Como eu escrevi aqui, eu gostaria de compartilhar, né, com os irmãos, é que nós que vamos ser arrebatados tem que seguir um propósito. Ou seja, os propósitos do arrebatamento, que é glorificar a igreja. Eita! Que é galardoar, né? Ou recompensar os crentes em Jesus que já morreram e serão transformados. E livrar a igreja do sofrimento da grande tribulação. Porque a grande tribulação não é uma tribulação qualquer que já ocorreu no decorrer, né, da história. Ou seja, né, a grande tribulação será uma sequência catastrófica de desastre, de acidente, de tormento, de transtorno, de angústia, de aflição, como nunca se viu na terra. E olhe que a terra teve o dilúvio. E no dilúvio, eu de novo, oh Jesus, Jesus. E no dilúvio, deixa eu ver, deixa eu achar, né? Oh Jesus. Que se encontra lá em Gênesis, eu acho que é Gênesis 7, né? Depois vocês procuram em casa. Entrou na arca, por incrível que pareça, né, 8 pessoas. Né? Noé e os seus 3 filhos e, consequentemente, a sua mulher e as noras, né? E as esposas de seus filhos. Então, foram 8 pessoas. Segundo os entendidos no assunto, né? Diz que naquele tempo a população da Terra era estimada de 200 a 3 bilhões de pessoas. Imagina. Só 3 pessoas adentraram a arca. Só 3 pessoas, irmãos. E eu não sei se, né, isso... Não, aliás, 8 pessoas, né? Olha, eu com 3 pessoas. 8 pessoas. O pessoal aqui na mesa estão me, né, corrigindo. 8 pessoas, certo? Eu aqui fiquei meditando, aqui refletindo, né? Meu Deus, 8 pessoas. Só 8 pessoas. Isso não lhe diz algo? Lá em Sodoma e Gomorra, 19, né? Lá no versículo 16, 17, procure lá. Ia ser 4 pessoas. Mas uma resolveu olhar para trás e se transformou numa estátua de sal quando o fogo caiu, né, do céu para a terra. Segundo os entendidos no assunto, né, a população nessa região correspondia entre 45 a 60 mil pessoas. Isso não diz alguma coisa? Olha o funil. Isso não diz alguma coisa? Observa o funil. E o funil fala da gente estar dentro da lista, dentro do requisito, atendendo o perfil, passando a régua na descrição daqueles, né,
que andam pelo novo vivo caminho e novidade de vida, pelo caminho da piedade, da resignação, da reverência, da celebração, da homenagem, do louvor, da devoção, da adoração, do compromisso, da fidelidade, da obediência a Deus. Tem que ter uma marca. E essa marca tem que acompanhar, né, aqueles que seguem a Cristo, que serão só os fiéis, que vão gozar dessa alegria, porque o arrebatamento vai contemplar, né, dentro de uma geração, todas as gerações de santos que já passaram a partir, né, do momento em que Cristo Jesus expirou na cruz. E ele falou, né, tudo está consumado, a dívida foi paga. E ali se levantou, né, a igreja. E a partir de lá até hoje, dentro das gerações que já se foram, né, e essa que se encontra agora, nessa geração, para premiação, para recompensa, porque Deus é generoso, como eu já aqui falei. Ele quer recompensar, né, a igreja para as bodas do Cordeiro, aquilo que eu chamo, né, no pit stop, na parada, que nós vamos para o andar eterno, na casa do Pai. Depois Cristo vai vir com a noiva, com a igreja, para assumir aqui o milênio. E como está lá em 2 Pedro 3, vai acontecer uma coisa interessante. Lá no versículo 10, 11, 12 e 13, diz assim essa passagem bíblica: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Deus vai reinar aqui, como cremos, literalmente por 1000 anos, segundo, né, a nossa visão que defendemos, que tem textos, né, para isso corroborando, melhor dizendo, com a igreja no corpo, né, ressurreto, glorioso, sem corrupção. Haverá gente, né, depois, né, dessa grande tribulação. Haverá, né, os remanescentes, como chamamos. Ou seja, que no decorrer, né, deste tempo aqui, né, de 1000 anos, e 1000 anos é muito tempo, mas a igreja estará desde Jerusalém, né, a capital, a cidade da paz, de onde, né, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, de lá governará, né, todo o globo terrestre. E durante dessa ocasião, né, Satanás será preso, ensinará, né, a geração que passou pela grande tribulação e que ficou nesse remanescente, né, em toda a terra, governará, com uma palavra diz, com certo de equidade, né? E a igreja estará juntamente com ele, né, governando, reinando, até o término destes 1000 anos. Mas, voltando um pouquinho atrás, né, porque tem gente que eu já ia passar batido aqui, né, dentro, né, da linha teológica, na corrente escatológica, que tem posições diferentes, como aqui acabei de falar. Também tem os
amilenista, tem uns milenistas, como nós somos, e tem uns pós-milenistas. Os amilenistas, né, significa a rejeição da crença em que Jesus terá um reinado físico e literal na Terra, com duração de 1000 anos. Os amilenistas afirmam que o milênio já começou e corresponde à atual era da Igreja. Os pós-milenistas é a escola escatológica que defende que Jesus Cristo virá pela segunda vez ao término do milênio. O pós-milenismo espera que a grande maioria da população mundial se converterá a Cristo antes de seu retorno glorioso. Nem essa nem a outra defenderemos. Defenderemos, aqui acabei de falar, que é milenista, ou seja, é a crença segundo a qual o que está descrito na Bíblia Sagrada a respeito do reino milenar de Cristo e de acontecimentos futuros são fatos históricos e proféticos, especialmente o livro de Apocalipse. Oh, glória a Deus! E eu quero entrar aqui, né, numa área que eu acho interessante, que temos que ter o padrão, né, elevado de Deus, ou se temos que ter o padrão elevado de Deus, né? Lá em Romanos 12:1 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! E todos que amigos do mundo se tornem inimigos de Deus. Eita, nós! Sabe, nós temos que andar no padrão acima do padrão terreno. E o padrão de Deus está além do que a lei sugere para todo e qualquer cidadão, enquanto aqui estiver neste mundo, ele tem que andar na dignidade, na decência, na integridade, sendo cumpridores dos seus defeitos, dos seus deveres, trabalhador, que não venha infringir, né, a lei. Porque se uma vez violar, se torna transgressor dela. O padrão de Deus, né, é um pouquinho mais elevado que isso, para não dizer mais. Porque o caminho de Deus, né, é elevado acima do caminho dos homens. E os pensamentos de Deus são mais altos do que os pensamentos dos homens. A palavra de Deus diz que, né, temos que andar da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ou seja, deixa eu resumir, né? Que temos que andar em obediência, em arrependimento. Tem uma postagem que eu amo muito, né, no Face, que diz que a primeira vinda, Cristo veio, né, para os perdidos, e a segunda vinda, Cristo virá para os arrependidos. E arrependimento fala de mudança de mente, fala de mudança de conduta, fala de mudança de comportamento, fala de mudança de procedimento e até de temperamento. Fala de conversão. Tem uma frase de efeito, diz que, né, a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluias! Em regeneração, novo nascimento. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Fala de comunhão. Oh, aleluia! Uhum. Se não falar na memória, está lá em Romanos, que diz, agora esqueci o capítulo, o versículo, mas diz assim, todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, ou seja, da comunhão do Eterno. Foram rompidos. Quando o pecado entrou, né,
fez uma zoa, né? Deu PT, perda total, né? Na humanidade. Mas em Cristo Jesus, né? Esses laços foram ligados. Tem uma frase, eu amo frase de efeito, né? Diz assim: a justiça faz do inferno meu destino, mas a misericórdia muda a minha rota e faz do céu a minha casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Estou pegando já estou começando, né, já a subir nos trilhos e andar sobre eles. Pois bem, a consagração de ser oferta de amor sobre o altar do Eterno para ser projetado ao seu santuário. Oferta essa de amor, de gratidão, de reconhecimento, de compromisso, de fidelidade, oh, aleluia, de louvor, de veneração, de adoração, de prestar culto a Deus de maneira racional, inteligente, no fervor do espírito, na firmeza de ânimo, no firme propósito. Aleluia. Como também diz santificação, né? Eu costumo dizer que a santificação é evitar o erro, a falha, a mentira, o engano e se corrigir com o que é bom, virtuoso, verdadeiro, justo. E tudo isso nós encontramos, né, nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Essa palavra plantada, essa palavra vingada, o que vinga, essa palavra germinada, essa palavra lavrada, essa palavra irrigada, essa palavra adubada. Oh, alabaxeri, uiararás, coiscoscori, ararás, uricabarabascori, ararás, essa palavra acolhida e essa palavra coletada na nossa vida. Oh, aleluias. Você andando, como diz lá o salmista, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande tesouro. Lá em Hebreus 4:12, se me falha a minha memória, diz assim: e a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois fios, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, para tornar, e é apta, melhor dizendo, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa palavra que nós andamos por ela e por intermédio dela, ela nos conduzirá, nos levará a um plano superior, infinitamente maior, infinitamente melhor, infinitamente mais para as nossas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. E o segundo, né, é estar pronto e preparado, né? Não estar como às vezes eu vejo, né, e oh, Jesus, arranca os tuchos, né? Já está ficando já, né, careca, calvo aqui. O telhado já está indo embora. Diante de um evento desse, né, de uma magnitude dessa, que será exclusivamente, né, para a igreja, não para os de fora, é para os de dentro. E Deus vem buscar a igreja dentro do templo, ou seja, o organismo vivo dentro da organização. A organização tem falha, tem até escândalo e uns graves, mas o organismo vivo, que é a noiva, a esposa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, daquele que é a figura do leão da tribo de Judá, daquele que vem desposar sua esposa, que no momento, né, a cabeça não está separada,
do corpo, mas que a cabeça vai vir de encontro ao corpo, o corpo místico de Cristo, que eu e você fazemos parte, que é a igreja das pedras vivas, que é a construção desse templo, desse corpo místico, né, uma linguagem figurada, que é o corpo de Cristo, que é a sua noiva. Ele vem buscar, ou se vem. Ele a ama de maneira incondicional. Oh, aleluia. E vice-versa. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A embaixada, a extensão do reino de Deus. A igreja é a porta-voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É o arauto do reino. As ovelhas do aprisco do Senhor. Os cidadãos do arraial do Eterno. Os trigos. E trigo, né, fazendo a diferença de joio. O trigo é o talo cheio, né, de grãos. O joio não, é um talo, mas estéril, sem grãos. E é para o trigo da seara do Eterno. Uricabarabahas, que é o arrebatamento da igreja, daqueles que andam na palavra, que são a habitação do Espírito Santo, que com o Espírito Consolador Vigário de Cristo, o agente capacitador e santificador e edificador da igreja. Oh, aleluia, glória a Deus, que dá dons espirituais e que modela no seu fruto. Opa! E falando em fruta aqui, me lembrou uma passagem lá em João 4, 23 e 24, diz assim: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, ou seja, pelo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas. Já deixei aqui já no esquema. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, ou seja, a generosidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas, a lei, não existe lei. Oh, aleluia, em espírito. Eita. A minha teologia se baseia em 3 pontos. Que Jesus Cristo, na nossa língua transliterada, que Yeshua HaMashiach, na língua original, é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador, Redentor, Mediador, Restaurador, Libertador da nossa vida. Isso é ponto pacífico. Isso não é negociável. Segundo, é que se enquadra aqui em Gálatas. Se tiver enquadrado aqui em Gálatas 5, 22, 23, na modelagem do teu caráter, se não tiver um amor destilado, peneirado, coado, filtrado na tua mente e correndo atrás de Deus, mas Deus, Ele procura só uma classe de pessoas. Lógico, tem a sua soberania, né? A sua supremacia, né? Lógico. Mas eu estou falando que tem uma classe de gente que Deus tem uma interação, uma integração, corre uma corrente diferente. Oh, carabarabás. Tem uma frase que Deus me deu no monte quando estava orando, que eu já falei, né, na igreja, estou agora comunicando aqui pela live.
Muitos sabem, né? Mas muitos também vão estar a par. É que o pecado nivela todos por baixo. O amor de Deus nivela todos por cima. A salvação nivela todos iguais. Mas o relacionamento com Deus nivela todos diferente. Há uma diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o imundo, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Ponha isso na sua mente. Não se iluda nem se engane. E nós, pelo Espírito, pela modelagem desse Espírito, que nos conduz, que nos leva, que nos guia. Eu e você somos aqueles que levam, mas não é levado. Eu e você somos aqueles que conduzem, mas não é conduzido. Eu e você somos aqueles que influenciam, não é influenciado. Eu e você somos aqueles que guiam e não é guiado. E eu não digo para as coisas de Deus, para as coisas, né, do mundo. Quero deixar claro. E em verdade, a palavra de Deus diz lá em João 8,32, né, que o presidente, né, fala, porque é uma frase de ser fácil assimilada e decorada. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade não só liberta, como também a verdade santifica. Lá em João 17, que Cristo fala, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade. Oh, aleluia. A tua palavra também, né, acrescenta. A tua palavra também enriquece. A tua palavra conforta. A tua palavra consola. A tua palavra edifica. A tua palavra exorta. A tua palavra repreende. E Deus repreende aos seus filhos, a quem ama. Para que nós venhamos estar ajustado, alinhado, modelado dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Enquanto aqui estivermos, nós, no caminho da santificação, que é diferente da santidade, porque santificação, processo de santidade, já é um estágio final, como falei, né, anteriormente. Andar em santidade, pelo que eu sei, até onde eu sei, né, é estar no corpo semelhante ao do Mestre. E nós estamos caminhando para isso. Um corpo ressurreto, glorioso, sem corrupção. Para mim, né, este é meu maior tesouro. Eu não sei, né, aí a opinião, né, de todos que estão me assistindo, né, é estar neste corpo, e por este corpo, né, veremos ao Deus Pai, que é fogo consumidor e abrasador, que nem os anjos, né, pela a proximidade, né, pela luz que ele é, né, não consegue ver a sua pessoa, mas neste corpo você tem que agradecer a Jesus todos os dias da sua vida. Você que foi alcançado, você que foi achado, você que foi apanhado, envolvido nas malhas da rede do Evangelho, você que foi absolvido, você que foi salvo, você que foi transformado e promovido de perdida a posição de filho. Deixa eu ver se eu acho. Sou meio poeta. E eu escrevi assim, né? Aqueles que não têm Cristo, só para a gente ter uma vaga noção
do estado do qual nós nos encontrávamos. Todo ser humano está no tabuleiro marcado, no labirinto escuro, sujo, frio e perigoso, inteiramente perdido, desamparado e corrompido em um campo minado, sujeito à descarga para descer à fossa. Sabe o que é a fossa? O inferno. Todos, ser humanos sem Cristo, estão presos à tríplice aliança do mal: pecado, morte e inferno. Mas quando Cristo entrou na nossa vida, Ele trouxe a libertação, o livramento e o resgate. Ele virou o nosso cativeiro. Ele nos tirou de refém na mão do carrasco. Da mão do carrasco. De ser sequestrado. Nos livrou do pecado, para nos dar nele a herança da vida eterna, de um corpo semelhante ao dele. Ele se reduziu, ele reduziu da sua grandeza, da sua excelência, do seu poder, da sua força, da sua autoridade, ele sendo poder absoluto, a força ilimitada, a autoridade máxima, como está lá em Filipenses, não falha a minha memória. Ele se reduziu a ser isso aqui, ó. E se reduziu à posição de servo. E ele, sendo Deus, não usurpou o teu direito de ser igual a Deus. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury, que ele foi muito feliz na sua colocação. E eu sempre, quando oro, eu sempre repito quantas vezes for necessário, enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar o pequeno grande, como Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que eu amo. Amo como um homem, que foi 100% homem. Enquanto aqui esteve, ele enfrentou a carne, o pecado, a religião, o diabo, os demônios, o mundo, o ego. Em tudo ele se superou. Ele nunca teve pecado, ele se tornou pecado por mim e por você, sendo o nosso substituto, para que hoje você e eu viemos ter esta graça, esse presente que está prestes a acontecer à igreja. E nós, como igreja, gozaremos deste evento tão aguardado, esperado, que jamais vai ser cancelado ou adiado. Vai vir na hora dele. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não querendo ser aqui, né? Lá vai eu com meus jargões, meus chavões, alarmista, terrorista, pessimista, fatalista, abortista, profeta do caos, mas realista. O arrebatamento é um fato para aqueles que estão prontos e preparados, para aqueles que estão atentos em alerta. Porque tem muita gente desavisada, desatenta e até desinformada em nosso meio. E que este assunto, né, não se esgote aqui nessa live, sei lá. E que, como está lá, mais uma vez, né, tá dando interferência, saindo fora do ar, mas estamos aqui de volta. Apocalipse, mais uma vez, 3:10, para finalizar. Esse texto nos fala muito. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança. Opa!
Eu e você temos palavra. E aqueles que andam na palavra, que vivem a palavra, vai ser contemplado não por bênçãos materiais, mas por uma bênção infinitamente maior, melhor e mais, que é o arrebatamento para aqueles que são salvos na pessoa de Jesus Cristo. Estamos aí prestes a experimentar esse evento que Enoque e o profeta Elias experimentaram. Não é uma coisa inédita, já aconteceu. E se já aconteceu, pode acontecer. Só que para eles foram de forma individual, vai ser de uma forma coletiva. Eu e você que passamos pela triagem, né, do Evangelho, que eu costumo, né, batizei assim. Deixa eu ver se me lembro. Que são desbotados, desintoxicados e desapegados às coisas aqui, né, desta terra. Desbotados, né, da velha natureza para uma nova, desintoxicado das coisas viciantes aqui desta terra, droga, tabaco, jogo, prostituição, fumo, bebida e uma série de coisas. E desapegado. Lógico que você, né, não é tonto, né, não é leigo, é louco, né? Lógico que você quer, né, coisas boas que lhe proporcione conforto, bem-estar, satisfação, mas tem coisa melhor do que isso te esperando, te aguardando, como consta nas Sagradas Escrituras, como está escrito, aquilo que o olho não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o temem, aqueles que o clamam, aqueles que o reverenciam, aqueles que o adoram, aqueles que lhe prestam culto, aqueles que têm a marca do selo, do vínculo da perfeição, que tem a marca do sangue da nova aliança, daqueles que são habitação do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos socorre, nos enriquece, nos edifica, nos conforta, nos consola, nos aconselha, nos corrige, se for o caso, para estarmos segundo o agrado do Eterno, em sintonia, na frequência, na corrente, na liga, no grude. Eu e você. Vamos compartilhar e partilhar, ou seja, vamos compartilhar, ser participante e vamos partilhar, distribuir. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Você tem este poder, você foi revestido de poder, força e autoridade. Você tem a palavra que liga aqui na terra como liga no céu e vice-versa, desliga aqui, desliga lá. Oh, glória a Deus, aleluia. Ore pelos seus, ore pelos da sua casa, da sua família, ore pelos seus amigos, porque eu penso assim, né? Se sou salvo, eu tenho que, como disse aqui, compartilhar e partilhar desta bênção. Não quero só para mim. Eu quero que a igreja em peso, o ideal seria que todos fossem salvos, mas infelizmente
o ideal e o real só cabe, compete numa pessoa só. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. E não há mais ninguém. Pede para Ele. A palavra de Deus diz assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vaz desse fruto, e o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tem a palavra, rapaz. Lá o salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a sua salvação de dia em dia. E só quem é arrebatado é quem é salvo. E só quem é arrebatado é quem é fiel, que está preparado e pronto. Só quem é arrebatado é que está no padrão elevado de Deus. Só que é arrebatado é aqueles que são ativos e não passivos. E que essa palavra venha falar ao seu coração, que o Espírito Santo venha ministrar melhor, porque sou limitado. E como um limitado homem que sou, o meu entendimento é isso, mas o entendimento do Espírito que habita em mim é inesgotável, que habita em você, que abrirá sua mente, iluminará as suas faculdades mentais, te despertará para esse novo tempo, para mudar a tua história, para mudar o teu tempo, para te levar numa perspectiva de vida melhor. E como costumo dizer, que o amado, o desejado das nações, aquele que é bem-vindo em todo tempo, em todo momento, venha guiar seus passos. E ele, guiando seus passos, com certeza, só tem dois meios de ir a Deus. Um é um meio convencional, que a gente vai a Deus pela condução, pelo transporte da morte. E o outro é pelo arrebatamento. Esse é inusitado. Deixa eu te contar um segredo. Esse só vai quem é salvo. Eu agradeço aqui esta rica oportunidade e que Deus fale melhor ao seu coração. Em nome de Jesus. Um abraço, um beijo no seu coração, que as bênçãos ricas do Eterno venham entrar com vazão de cumprimento na sua vida. Que a sua presença, que a sua operação divina, que a sua rica providência, que o seu favor, que a sua solução, que a sua resposta, que a sua intervenção esteja na realidade da sua vida rotineira, cotidiana. Em nome de Jesus, amém. Um beijo para todos.